palestrantes, né, que vão falar hoje. Vai ser 30 minutos de palestra, mais 5 minutos de perguntas e respostas ao final. A menos que o palestrante queira que faça perguntas no meio também, não tem nada que proíba isso. Vou deixar um timer lá para os 30 minutos. E como a gente já está um pouco adiantado no tempo, ou atrasado no tempo, né? Já vou pedir para começar. Tá bom. Bom dia, pessoal. Bom dia. Meu nome é Eduardo, sobrenome é Eduardo Morango aqui. Eu trabalho aqui na B2W, na AME. Se alguém tiver interesse, depois a gente troca uma ideia, que a gente está querendo bastante gente de back-end de algumas outras áreas relacionadas a desenvolvimento. E a ideia, né, é falar um pouco sobre composição. Então a palestra vai ser a alegria da composição e como trazer esse conceito para o nosso dia a dia pode tornar o nosso código um pouco mais legível e até alegre de se trabalhar. Bem agradável ver o código todo, digamos assim, pipelinizado, né? Então se alguém tiver se alguém quiser interagir no meio da palestra, pode falar, pode perguntar e a gente tenta responder, né? E, bem, essa palestra vai estar um pouquinho enviesada na sintaxe de Scala, porque é uma linguagem funcional que não é tão difícil de se entender, né? Você vai ver aqui que é uma mistura, a sintaxe é uma mistureba de Python com Java, então é bem abrangente, né? E a gente vai falar daqueles tópicos que vem ali, acho que é isso. Então, a primeira ideia que a gente deveria falar nisso aqui seria o que é um statement e o que é uma expressão, né? Quando a gente começa a programar. Então, ó, aqui eu tenho um método de escala, que ele vai receber 2 inteiros e ele vai fazer umas operações matemáticas bem simples, né? E quando a gente pensa em statements, quando a gente pensa na nossa forma clássica de programar, a gente está dizendo para o computador o que ele tem que fazer. Olha, você vai executar aquela primeira operação ali, ó, para substituir os parâmetros. Depois isso, e no final você obtém um resultado, né? E quando a gente está falando de expressão, que já é algo puxado de cálculo lambda, daquela vibe mais de programação funcional, a gente vai ter um processo mais complicado, tá ok? A gente vai converter isso para uma expressão lambda, e ele vai evaluar, fazer as coisas de uma forma diferente, tudo, mas no final vai obter o mesmo resultado. E para esse tópico em si, né, para essa palestra em si, não é tão importante a gente pensar sobre o cálculo lambda, mas ele tem uma característica bem interessante que a gente vai tentar imitar na hora que a gente for compor, né? Então, ó, isso aqui é uma ideia de função de primeira ordem, a gente já vai chegar lá, mas a grande ideia que a gente quer imitar do cálculo lambda é o seguinte, ó, enquanto aqui eu faço passo a passo nos statements, na hora que eu faço a evaluation de uma expressão lambda, eu tenho uma caixa preta e um resultado. Então a nossa ideia é tentar imitar as caixas pretas, porque a verdade é que ninguém gosta de programar orientado a caixas pretas, mas você consegue ter certas garantias. Se o compilador é uma caixa preta, se ele faz milagre para você, você confia nele. Ele te dá determinadas garantias. Então, vamos tentar trazer essa ideia de eu garanto que a minha função está tão bem programada, está certinha, tem certos aspectos que eu posso pensar nela como uma caixa preta, né? E tendo em vista que esse aqui vai ser o nosso ideal de composição, né? Alcançar essas caixas pretas, a gente pode falar do que a gente precisa para conseguir garantir que essas caixas pretas venham a ter sentido quando a gente está desenvolvendo software, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente precisa é a ideia de funções de primeira classe, que é uma coisa que praticamente toda linguagem moderna e até as mais antigas já tem à medida que o tempo foi passando, né? E é simplesmente essa ideia aqui, ó. Tem uma função chamada double, que ela recebe um inteiro, e ela recebe uma função que recebe um inteiro e cospe um inteiro. Então eu estou passando uma função por parâmetro. Eu estou tratando uma função como um cidadão de primeira classe. Então, por isso a gente chama de first class function, né? E a gente precisa muito dessa ideia. Ela vai ajudar a gente a fazer tudo que vem a seguir, né?
Então, posso passar um valor em uma função, ele aplica o valor na função e resultado normal. E a outra característica das funções de primeira classe, né, é que, além de eu passar funções por parâmetro, eu posso devolver funções. Então, eu posso ter uma função que cospe outra função. E vai funcionar normal, como se fosse valor. Ele trata funções como valores. Então, isso é extremamente necessário para tudo que vem a seguir, né? E tendo essa ideia de funções de primeira classe, o nosso ideal, que são as caixas pretas, a gente pode começar a falar de composição. E a gente vai compor essas duas funções aqui, ó. Eu tenho uma função que vai receber um inteiro e vai cuspir uma string, e tem uma outra função que vai receber uma string e cuspir um char. Tá ok? Então, vamos pegar um problema bem básico e vamos ver como a gente faria isso, né? Então a gente precisa printar o primeiro caractere de um inteiro, a gente precisa obter o primeiro caractere. Então se eu tenho 100 mil, eu quero printar 1, se eu tenho 200, eu quero printar 2, por aí vai, né? Então, ó, uma forma clássica, a forma imperativa de se programar, né? A gente pode executar a primeira função, colocar ela numa variável, pode executar a segunda, printei a segunda. Faz todo sentido. Quando você está programando em Java, por exemplo, já cansei de ter PR com essas ideias aprovadas e também de aprovar PR, porque é o idioma, né? E quando a gente é um pouquinho mais, sei lá, se está com preguiça, você pode fazer isso, né? Você pode colocar a outra função já dentro da chamada e também funciona. Está no dia a dia, ó. Eu preciso de um resultado em string para aplicar no first char, então aplico a função e passo por parâmetro a aplicação da outra função. E funciona muito bem. Só que aí tem um detalhe, quando a gente começa a fazer muito isso, vira bagunça. A gente está, sei lá, simulando uma versão de Clojure bem zoada aqui, né? cheio de parênteses aqui. E aí que a gente vai começar a pensar em como a composição vai ajudar a gente a ter um código assim um pouco mais limpo, um código desacoplado e um código agradável de se ver, né? Então, ó, a gente vai ver algumas estratégias de composição. Eu poderia aqui receber um inteiro, receber uma função que recebe um inteiro e cospe uma string, e receber a função que recebe uma string e cospe um char. Fiz uma composição GDF aqui, parece foi a mesma coisa de antes. E é uma droga. Se a gente for compor assim, eu quiser compor 10 funções, vou ter que esperar as 10 por parâmetro e não resolver absolutamente nada. Mas funciona. Se você fizesse isso aqui, você ia conseguir cuspir o mundo. Então, a gente pode tentar utilizar o idioma da linguagem e obter um código um pouquinho mais legível, né? Dessa vez eu estou cuspindo uma outra função, tá ok? Eu estou usando aquele método endden, que ele já vai fazer aquela mesma coisa, só que é mais fácil de eu ler. Então, mesmo resultado, apliquei as duas funções e depois apliquei o valor, né? E também funciona, mas não é tão agradável. O ideal mesmo para a gente usar essa ideia de composição é simplesmente usar o endden direto nas funções. Então, se eu fizer um int to string, endden, o first char, ele já vai saber receber um inteiro e cuspir o char direto. E até agora, isso aqui não tornou nosso código... É só uma forma diferente de fazer, não tem nada de inovador, não tem nada a mais, né? Mas já isso aqui vai se mostrar bem interessante, né? Então, vai funcionar também. Aqui tem uma alternativa que é utilizando o Compose, só que a diferença é que ele vai fazer as coisas ao contrário. O endden faz da esquerda para a direita, aqui faz da direita para a esquerda. E seria o clássico, né? Mas a linguagem oferece um idioma um pouquinho mais legível, que era o endden. E se você baixar uma biblioteca de JavaScript que faça composição, você tentar fazer composição com uma linguagem mais moderna, tipo Swift ou tipo Kotlin, a maioria delas, se isso já não vier por default, tem alguma libzinha pequena que te ajuda a fazer isso.
E a ideia vai se aplicar em qualquer linguagem de programação que suporte as funções de primeira classe, né? Então, a gente pode resumir composição da seguinte forma. Se eu tenho um determinado valor inteiro e eu tenho uma função f que sabe pegar esse inteiro e transformar ele numa string, e se eu tenho uma string e tenho uma função g que sabe pegar essa string e transformar no char, significa que eu posso afirmar que em vez de eu fazer passo a passo, eu posso fazer a caminhada de uma vez só. Eu posso ir posso ir do começo ao final de uma vez só, e isso é muito interessante, porque dependendo do tipo de aplicação que você está fazendo, você consegue otimizar muito as coisas, principalmente quando você trabalha com imutabilidade. Então, a gente só compôs funções, a gente não consegue pensar ainda na ideia de uma caixa preta. A caixa preta ainda não faz sentido, ninguém conseguiria confiar, e a gente vai ver mais dois conceitos que vão viabilizar essa tal dessa caixa preta. E o primeiro conceito é o conceito de função pura, tá? E a gente tem aqui aquelas duas funções, a gente pode dizer que elas são puras, já que uma função pura é basicamente isso aqui, ó. Eu passo uma determinada entrada, eu sempre vou obter o mesmo valor. Então não importa, sempre que eu passar um ali eu vou receber 2, ao infinito. Não importa quantas chamadas eu fizer, ela sempre vai me retornar, para a mesma entrada ela sempre retorna a mesma saída. Isso é interessante porque a gente tem determinismo, né? Então é mais fácil pensar sobre isso. Isso aqui também é idempotente. Significa que eu posso chamar várias vezes e tenho que me preocupar. Um outro determinismo também, né? Facilita na hora de testar, né? Você sabe o que está testando, você sabe o que esperar, fica mais fácil testar. E, basicamente, quando você trabalha com funções puras, é bom, é muito agradável. Se eu pudesse ter uma base que fosse totalmente, uma base de código que fosse totalmente orientada a funções puras, você poderia ter coragem suficiente para fazer deploy de sexta-feira e ir embora, despreocupado quando eu compilasse. Mesmo que você pudesse, acho que ninguém faria, né? Então, ó, um outro detalhe sobre as funções puras é que elas não podem interagir. Não podem interagir com o mundo exterior onde vai chegar. Na verdade é o próximo, né? Mas aqui está um exemplo de uma função que não é pura. Olha aí, ó. Fiz a entrada e não consigo determinar qual vai ser a minha saída. Então, difícil testar, né? É um pouquinho mais complicado. E tem aquela mesma função anterior, que ela sempre vai retornar o resultado, só que ela não é pura porque ela está interagindo com o mundo exterior. Então significa que se eu tivesse mutabilidade, quando eu chamasse essa função aqui, eu poderia influenciar em outros lugares. Significa que eu não vou obter a transparência, a transparência referencial, que já é o próximo tópico, né? Então, ó, basicamente a função pura, ela significa que ela não pode mudar o estado, ela não pode influenciar nada. Quando você está criando uma função pura, quando você consegue fazer um código puro, ele está preso ao escopo dele. Você só precisa se preocupar com aquilo. Ignora. Ela está numa bolha. Tá? Ela não interage com o mundo exterior, porque vai quebrar, porque pode influenciar outras funções e tudo, e vai quebrar a tal da transparência referencial, né? Que já é o próximo tópico. Tanto é que a outra condição é ela respeitar essa ideia, né? E a tal da transparência referencial, a gente pode vir aqui e pegar essa função aqui em encrypt, né? Digamos que ela faz a maior bruxaria no Ligo, ela é uma função pura, já posso afirmar isso. E digamos que ela é uma função bem leve, é uma função demorada. Então, você concorda comigo que sempre que eu chamar, como ela é uma função pura, sempre que eu chamar der a mesma entrada, ela vai cuspir o mesmo valor, né? E com essa ideia, a gente consegue ver vários usos, né? Posso precisar usar aquela função em vários lugares, posso precisar criptografar várias senhas. E toda vez que eu chamar ela, toda vez que eu fizer uma chamada daquela função, vou estar basicamente passando o resultado. Então, a ideia de transparência referencial é você cagar no que essa função está fazendo, literalmente. Você não dá a mínima para o que está acontecendo na função, porque ela é pura.
você só está preocupado com o resultado. Você esquece toda aquela ideia de que ela está fazendo quando você está compondo essa função, né? Você simplesmente sabe que ela vai ter um resultado, vai ter o mesmo resultado e nunca vai te deixar na mão. Então isso já é um aspecto interessante. Se eu tiver funções puras, talvez eu possa pensar em caixas pretas, né? Já é um passo, né? Então, ó, isso aqui é um outro exemplo. Como eu estou tratando com funções puras, significa que à medida que eu tenho um determinado pedaço de código, ó, eu tenho esse main operations, estou chamando todas aquelas funções ali, eu não preciso me preocupar nunca com o que elas estão fazendo. Elas podem ser caixas pretas porque não vão me deixar na mão. Então eu só estou pensando nas assinaturas delas, estou pensando em chamar. Não estou preocupado na implementação delas. E você poderia pensar ali, ó, você não precisa olhar a implementação, as assinaturas já bastam, né? E a outra ideia que a gente precisa para ter a gente só precisa daquilo, na verdade, para a gente ter coragem de usar caixas pretas, tá? Só que tem um detalhe, só a função pura, ela não é fácil de compor, tá? A gente precisa que as funções, além de puras, sejam funções totais. E o que é a ideia de uma função total? Eu tenho um int para uma string. É uma função total, nunca vai falhar. Todo inteiro a gente consegue converter para uma string. Você pode ter garantia disso. Agora, ó, a gente tem a função primeiro char que recebe uma string. E funciona. Vai devolver vai devolver um menos, está funcionando. Agora se eu colocar uma string vazia, na hora que ele chamar esse value.head, explodiu. O teu código explodiu. Então significa que essa função tem uma chance de me deixar na mão. E ela sempre vai me deixar na mão para essa entrada. Então ela meio que está respeitando a ideia de pureza, né? De função pura. Ela falha, mas você tem ideia, você tem uma falha determinística, né? Você sempre sabe quando ela vai falhar. Mas não é tão interessante para compor esse tipo de função. Por quê? Imagina só que eu estou fazendo aquela mesma composição, pegando o inteiro, convertendo em string e depois pegando o primeiro caractere. Nunca vai falhar. Nesse contexto, eu diria que essa minha função firstchar ela é infalível. Só que se eu fosse misturar essa função aqui e dissesse, ó, primeiro eu vou tirar todos os meus b's da string, depois eu vou aplicar o firstchar. Ela ia funcionar para o primeiro caso, ia funcionar para o segundo caso, ia funcionar para o terceiro caso, explodiu aqui. Então significa que se em um determinado momento essa função falha, é difícil pensar em compor ela. É mais complexo. Deixa de ser uma coisa óbvia. Pode trazer surpresa. Pode ser aquele debug que é extremamente idiota, mas você demora horas para achar, perde muito tempo. Então, a gente tinha algumas perspectivas para tratar isso sem transformar aquela função numa função total. Que seria aqui um try-catch. Coisa da linguagem, né? Coisa de Java, coisa de Scala. Não sei muito bem como seria em Python, JavaScript, mas basicamente você conseguiria lidar com aquele problema, né? Você saberia capturar, saberia pegar a exceção. Só que tem detalhes, ó. E se eu quisesse fazer um fallback? Se eu dissesse, pô, se aquela minha função que está falhando, quando ela recebe o valor vazio, se eu quiser que sempre que ela esteja vazia, ele retorne um A no lugar, eu ia ter que colocar aqui e continuar, não ia ser tão legal, sabe? E poderiam ter outros erros, poderiam ter vários fallbacks. Então você tem uma pipe gigantesca com push 100 funções e ele falha na terceira função, no meu fallback eu vou ter que substituir o valor e chamar as outras 90 funções que estão faltando. Não é muito legal, né? Outro detalhe é que, tipo, se eu tiver duas funções, se eu tiver duas chamadas para duas exceções iguais, né? Se eu tiver duas funções que têm a mesma possibilidade, que lançam a mesma exceção, eu não vou. Como é que eu vou saber diferenciar qual é o fallback que eu tenho que mandar? Fiquei perdido do mesmo jeito. Então, não tá legal compor assim, sabe?
A gente pode pensar na ideia de fazer um fallback dentro da própria função pura, né? Só que tem um detalhe. Nesse caso a função seja vazia, ele está retornando o espaço. E se eu quisesse fazer uma outra chamada em outro lugar, e eu quisesse que fosse um A, fosse um C, fosse um D, acoplei meu código. Então, você percebe que é difícil, cara, pensar em composição, pensar numa função totalmente desacoplada quando ela não é total. E para isso, a gente começa a trabalhar com uns conceitos um pouquinho mais funcionais, mas que hoje em dia estão bem populares em Java, até linguagens mais antigas, que seria o tal do option. E não só option, tá? Diversos pacotes. A ideia de eu empacotar um valor e ele poder ele saber falhar, né? Então, no caso, eu empacotei essa head dentro de um option, né? Então, é um pacote que ou ele está preenchido, ou ele contém um valor, ou ele está completamente vazio. E é interessante que esse valor vazio, né, ele sabe parar. Ele sabe parar sem falhar e dependendo dos métodos que eu der, e dependendo da API, tá, ele já me oferece formas de fazer um fallback um pouco mais legível, permite que eu não tenha que me preocupar com aquela feiura que é o try-catch nas pipes. Esses pacotes começam a elevar o nosso nível de composição. Então, ó, imagina aqui que eu tenho uma outra coisa que a gente tem que falar sobre esses pacotes é que imagina assim que eu tenho 3 funções puras, totais ali, e tenho uma quarta função total, né, que agora ela está empacotada, um option. Ela sempre vai retornar um option de um valor que pode estar vazio, né? Tem um detalhe. Quando a gente compõe essas funções livres, digamos assim, essas funções que não estão atreladas a pacotes, com funções que estão empacotadas, significa que a gente vai acabar tendo que trabalhar dentro desse contexto do pacote. Então, se eu faço uma página com essas 4 funções aqui, como uma delas está empacotada, o resultado dessa composição vai ser um pacote, vai ser um option. E uma outra coisa que é importante a gente saber, e vai aparecer algumas coisas que estão mais no nosso dia a dia do que o endden, né? É que essa função de endden, essa função que passa para o próximo, quando a gente está trabalhando com pacotes, ela vai mudar um pouquinho, tá? Ela vai virar o tal do map, que é uma coisa que está cada dia mais comum nas nossas bases de código. Ela vai virar o folder, que pode ser Reduce também, tá? O folder é uma versão um pouquinho mais forte do Reduce, muita linguagem que não precisa, o Reduce já é o suficiente, tá? Pode virar o Flatmap. A gente e tem diversos outros, tem filter, tem find, isso também já depende da API, tá? Mas a gente tem que ter em mente que aquele endden vira map, vira folder, vira flatmap, e são funções que a gente consegue pipeizar. Você consegue pensar em pipes quando você vê um map, quando você vê um filter, quando você vê esses caras, né? Então, a ideia de composição, ela se fortalece quando a gente começa a desenvolver essa habilidade que o pessoal costuma chamar de reason about, que é a forma que a gente pensa. E seria outra coisa importante na hora que você muda de paradigma, né? Muda seu mindset do imperativo para o funcional. Então a gente tem vários reasonings, né? Várias formas de pensar. A primeira delas é o equational reasoning. Desculpa o inglês. Que é aquela ideia de transparência referencial. Você pega um valor, você substitui pelo outro. Tipo uma equação matemática. Você vê que se duas coisas são iguais, você pode trocar uma pela outra. Tem o tal do type reasoning, que é uma coisa que se aplica bem em escala, mas não se aplicaria tão bem num Python ou numa Clojure da vida, porque você não tem uns tipos tão fortes, né? Mas o type reasoning é aquela ideia de você ver as assinaturas, você saber que se eu tenho uma função que recebe uma string e que ela cospe um inteiro, por exemplo, eu não preciso me preocupar com a implementação dela. Eu já sei o que esperar dela e já sei o que ela precisa para começar.
Então é uma intuição que você vai desenvolvendo à medida que você vai programando de forma composable, à medida que você vai compondo funções. Tem o tal do local reasoning, que é aquilo que a gente falou nas funções puras. Função pura, ela está dentro de uma bolha. Quando você está dentro dessa função pura, você só se preocupa com o escopo dela. Ela nunca vai se relacionar com ninguém que não seja aquele escopo. Sempre vai estar fora, ela nunca vai influenciar em nada. E também o local reasoning é o que a gente vai usar para montar as nossas pipes, que já vem a seguir, né? E tem diversos outros reasonings, tá? É muita coisa, cara. Mas só isso aqui já dizem muita coisa. Quando você começa a formar, você começa a ter esse mindset, você vai conseguir abstrair melhor, você vai ter inversão de controle, você vai ter mais determinismo, você vai conseguir dar uma manutenção melhor para o teu código e você vai conseguir facilitar a tua composição. Então, aqui está um exemplo de uma composição, aqui está dentro de uma pipe. Então eu tenho um pacote chamado observable, tá ok? Que ele está empacotando um request. E o que acontece? Visto que a gente está compondo algo que está no pacote, a gente já sabe que isso vai retornar um pacote no final das coisas, né? Mas eu posso fazer várias operações nele. Ó. Posso fazer um flat map to model. E ele vai fazer, caso ele falhe, ele já vai saber parar. Tá? Ele não vai explodir. Tá? Ele vai saber parar e sim, não dá para fazer isso aqui. Parou, não executa o próximo passo. Caso funcione, ele vai para outro flat map, depois faz o map, depois faz o flat map, e por aí você vai levando. E você vê que é interessante que na hora que a gente está compondo isso, se essas funções aqui forem puras, eu não preciso nunca me preocupar com a implementação delas. Só o nome e os atributos, só o nome e os parâmetros delas já são suficientes para me guiar. Então, quando eu estou desenhando essa pipe aqui, eu estou aplicando o local reasoning, né? Só tenho que me preocupar com essa pipe, como eu organizo ela. E também é muito fácil de eu dar manutenção nisso. Se eu quiser colocar uma validação a mais, se eu quiser tirar uma validação, se eu quiser colocar um log aqui, é simplesmente chegar no momento que eu quero fazer isso e dar ponto map, ou ponto flat map, ou ponto alguma coisa. Simplesmente compor. Então, a composição são esses pequenos átomos, essas funções são pequenos átomos que a gente vai misturando e que vão formando essas pipes que seriam, sei lá o que, mais moléculas, alguma coisa assim. Então é interessante você pensar em composição por isso. Fica mais fácil de ler, fica mais fácil de dar manutenção, o código fica bem desacoplado e eu pessoalmente acho bem agradável ver o código assim, em vez de ver um montão de if, colocar em string, colocar resultado de função em variável, depois chamar. Aqui não, você tem uma sequência retinha, pode adicionar as coisas com maior facilidade. E a ideia de falar de composição é basicamente isso. Esses conceitos são aplicados em qualquer linguagem que suporte funções de primeira classe. Então, você consegue aplicar isso em Python, aplica JavaScript, Swift, Kotlin, Scala, Clojure e vai levando. Então, é basicamente isso. Obrigado. Não foi alguma pergunta? Perguntas? Não?